entrando a parte só feminino e masculino não está entrando. E é um erro porque tem que seguir a risca. Tem que ser pelo menos, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Sim, eu acho que na Casa Suprema tem que seguir o risco, porque isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Tem que ser a paridade. Tem que ser por aí, de acordo com a votação, tem que ser paridade. Porque principalmente, no caso é mais votada, depois dos meninos que foi dito, o Júnior e o outro lá que não veio hoje, né? O Dinei e assim por diante, né? Depois ainda tem o Thiago, né? Que foi votado dos homens. Depois eu e assim depois aí das mulheres, primeiro que tem a Benedita, aí depois vem a Luz Mariana, então, mas mesmo assim tem que ter a paridade. Não está tendo paridade de termo algum. Só porque nesse tempo só está tendo paridade. 50% mulher. Então Tem. Nesse tempo está tendo paridade só na titularidade, titular. Somente até o primeiro 9 titulares está tendo paridade. Aí para baixo não está tendo. Não, na hora de votação. Infelizmente não está tendo. Não vou debater. Entendeu? Vou começar aqui, tá? Não vai passar nada. Então seria ela. Começo ao fim, não adianta aquela atravessada aí. Não adianta atravessar ali, que é para o bem bagunçado. Não é da bagunçada. Isso pode acompanhar do começo ao fim, que eu vou debater sempre e bater firme. E isso está sendo bagunçado desde o início, tem que corrigir o que está errado. Tem que corrigir. Eu não tenho na cabeça aqui, esse questionamento foi feito no passado. E aí eu vou só sintetizar com esse. Então, por exemplo, tem 4 homens aqui. Qual que é o código? 5. Certo? Não é? Tem 4 homens. Aí você tem um quinto homem lá. Ele compõe o código ou não compõe? Então, se ele for o primeiro suplente, sim. Não, só a relação presente. Então, a relação de suplente. A relação. Vai depender de quem está presente. Vai depender de quem está presente. Mas a relação de suplência não foi o primeiro da caridade. Ó, são 9, esses aqui são os 9 titulares, esses aqui são os 9 suplentes. Tem a paridade para a composição do pleno. A composição da reunião é de outros órgãos. Para que ela aconteça. Em geral, a paridade é geral. Se estiver presente, com outra lei geral, a paridade geral. A lista Como tem entendimento diferente, e nós vamos fazer. Gente, por favor, eu vou dar continuidade aqui, tá? Como essa questão da paridade e tem entendimentos diferentes,
Nós vamos fazer o envio para a Casa Civil para a gente poder colocar aqui no regimento o que a Casa Civil vai falar. É assim, assado. Então a gente vai tirar essa dúvida para que a gente não tenha mais essa dúvida, tá? Então já vou fazer essa observação aqui, tá? Aí vamos para mais uma contribuição aqui que a gente sugere, tá? As reuniões ordinárias terão como prioridade a escuta e encaminhamento das demandas dos munícipes. As divergências internas entre conselheiros deverão ser tratadas em reuniões extraordinárias específicas. Não serão deliberadas falas destinadas exclusivamente à resolução de conflitos internos durante reuniões ordinárias. A existência será considerada falta de decoro, sujeito a medidas previstas nessa resolução. Ok? Eu não concordo. Então, Não está pedindo para existir transparência? Então, quer dizer, se acontecer alguma coisa que um conselheiro não condiz com o que o outro está fazendo, aí vocês que vêm assistindo podem saber. Aí tem que ser escondido. É isso que eu entendi. não foi isso que foi colocado. O que foi colocado é que divergência entre conselheiros não tem que ser esclarecido na reunião. É isso que eu entendi. Agora, vamos lá, então ficou assim, ó. Primeiro, eu tenho que ler desde o começo. As reuniões ordinárias terão como prioridade a escuta e encaminhamento das demandas dos munícipes. Sim. Então, a prioridade é receber os munícipes. As divergências internas entre conselheiros deverão ser tratadas em reuniões extraordinárias específicas. As divergências internas, não que... Por exemplo. A Fernanda trouxe como denúncia. Aquele é o motivo para ter uma extraordinária. Não é isso que Mas pode ter uma extraordinária, mas ela não tem que ser escondida dos municípios. Não, está falando que essas divergências tem que ter uma reunião extraordinária, mas só os conselheiros. Os municípios vão estar na hora. Está todo mundo. Vai ser separado. Toda reunião tem que ser Público. Por exemplo, Todos vão saber. por exemplo, tem gente que se incomoda com a gravação do áudio. Isso é uma consulta. Não abrindo. Só uma As questão. reuniões, Por exemplo. elas podem ser filmadas sim. Por quê? Elas são públicas. Então, partindo do princípio que é público, você pode questionar ele sobre o direito de imagem, porque ele não pediu autorização para você. Mas a abertura da reunião deveria ser assim: todo mundo permite o direito o presidente da mesa fala, abrir dessa maneira a reunião. E aí, garantia a filmagem dele. Mas a orientação da Casa Civil, pelo um conselheiro que pediu a garrafa, a gente fez a consulta, não. É permitido. Sim. Se fosse assim a Câmara, se fosse assim Mas a gente pode pedir o adendo dela, ele pode gravar, mas não ser ditado. Não pode fazer um uso tudo próprio. Ele tem um trecho e ele também é responsável pelo que ele está fazendo. Ricardo, Ele vai ele edita. o certo seria aí essa parte da gravação. Colocar, criar aqui, Eu quero. e fazer essa toda vez que eu E não seja editada. Porque ele usa os pedaços da sua. Ricardo, não vamos dar Como para que tem o termo, né? Vamos lá, Aí né? está no sangue de um exemplo. Não seja editada. É isso. É que a gente, por exemplo, todo dia as pessoas aqui, até na reunião passada, as pessoas querem fazer a demanda. E a gente fica discutindo coisas nossas e a gente não. Eu vou te mandar uma coisa.
destinadas exclusivamente à resolução de conflitos internos durante reuniões extraordinárias. A insistência será considerada falta de decoro, sujeito a medidas previstas nessa resolução. Agora, vamos colocar em votação agora ou depois? Não, eu não concordo. Entendeu? Então, essa é a essência. Eu não concordo porque a gente chega aqui e a gente é surpreendido com algumas coisas e é esse mesmo. É essa assim, ó. Capítulo 3. Isso aqui tudo, ó. Porque isso daqui diz o quê? Que uma parte do conselho aqui, quando vai descobrir alguma coisa que está acontecendo, porque o conselho está repartido, né? Tem os que concordam e os que não concordam. Não estou nem dizendo de política. Aí juntou uma turma e resolveu que ia fazer uma festa lá no Jabaquara. E eu quero fazer a minha Conceição e eu estou quieta. Aí eu chego aqui, a turma do Jabaquara fez uma festança aqui, convidou a última reunião, foi todo mundo convidado a vir aqui para declarar o que ia fazer numa certa coisa que era particular. Tá? E aí, não é para ser falado aqui, você não diz porque o conselheiro estava vendo. Não, tem que ser falado aqui na frente do político. Eu não estava a parte de uma coisa e eu quero falar aqui. Eu não quero extraordinário. Então vamos colocar em votação, capítulo 3, não é isso? Seu João. Assim é transparência e responsabilidade pública. Né? Mas dentro da leitura, eu vou precisar de leitura, depois da leitura a gente coloca a votação. Aí tem que subir alguém, certo? Certo. Vocês falam. Leitura, já explica a votação, tá bom? Porque tem um parágrafo peço transparência. De novo, vocês viram, aí é difícil. Porque falta aqui. A senhora quer ficar se manter aí, mas considera que a senhora esteja aqui em cima ou a senhora já quer subir? Então considere-se que a senhora já está Mas aqui em aqui cima. não é transparência, entendeu? Entenderam, pessoal? Aí eu chego aqui, eu sou surpreendida com uma coisa que eu não quero, eu Você tem direito ao voto, viu, Tereza? Você tem direito ao voto pleno. Está pleno. Você pode intervir qualquer hora que você quiser. Pessoal, todo mundo. Pessoal, eu explico. Se ela vai subir para ela, eu acho que ela não entendeu. Está dizendo aqui no capítulo 13 que as intervenções internas deveriam ser tratadas em reuniões extraordinárias específicas. Como essa é uma reunião extraordinária, não está sendo tratado, não vai ser tratado o assunto de maneira sigilosa ou privada, mas em uma reunião específica. É isso que está sendo Lá na frente da Ana lá. É isso que está sendo Ana, estou vendo. Eu entendi o que ele falou, só que eu não concordo. Estou fazendo uma reunião, eu vou sair deslocado porque eu tenho uma linha aqui. Eu não aceitei, eu não posso falar hoje. E marcar uma data que eu vou falar. Luciana, eu acho que é o seguinte, José, se tem uma coisa que você diverge, e aí você chamar uma reunião específica, eu acho que é muito mais fácil de se resolver, porque ela é específica para aquilo. Olha, tem uma reunião para resolver essa situação. Vai se resolver com as pessoas, falar, olha, isso eu não concordo, isso, do que numa reunião dessa, uma reunião ordinária das pessoas. Mas a gente chega aqui, a gente é surpreendido. Então, quer dizer, se eu for surpreendido, eu vou ter que ficar quieta e pedir uma extraordinária no final da reunião. Sim. Não, não quero. Ô, Ricardo. Vai ser aceita essa extraordinária? Como vai ser feito? A gente vai votar. As discussões, a gente vai Existe um problema, ela é falada na reunião específica.
se marca uma reunião, não é isso? Por exemplo mesmo, por Eu exemplo, já não acho que deve trazer para a reunião ordinária. A panela foi trazida, fizeram votação, viram o quê? Então, mas é uma reunião extraordinária. Foi na ordinária. Pessoal, eu entrego isso aqui, ó. E o tubo está escrito. Para todos os conselheiros ler, todos ler, grifar, para a gente montar. O que a gente está fazendo hoje aqui. Pergunta se alguém leu. Aí eu tenho o meu, eu grifei. O que eu achei que eu devia colocar aqui. Então, entra em votação que ele está querendo fazer aqui. Para a gente fazer o que o Xerém está querendo dizer que ele tem de mundo. Se você não se interessa em ler, aí como você pode ficar criticando? Entendeu? Porque foi feito para todos nós aqui fazer a proposta para todo mundo. A gente não só todo mundo, nós aqui não, desculpa. Né? Desculpa que não foi para todo mundo que está aqui não. Esse papel aí, essa eu tinha na minha mão. E eu vejo que eu não falto reunião. Hoje eu ia faltar, mas por causa de responsabilidade eu não faltei. Que é um motivo todo mundo para faltar. Eu não falto reunião. Hoje tem todo motivo para faltar. Eu não faltei, estou aqui. Esse papel não chegou no todos que estão aqui. Desculpa pela expressão. E pelo fato também, sim, pode ser que seja pelos conselhos. E um dos exemplos recentes que aconteceu aqui também, vocês bem pacientes, com relação a esse final de ano, essas propostas de festa, de eventos, etc., que nem os conselheiros titulares não chegou nos ouvidos deles. Foi ser sincero. Então isso aí tem que a transparência foi totalmente em uma metade dos titulares e não chegou no geral. Isso aí tem que cortar, não pode haver esses fatos. Todo mundo concorda com ele? Entendeu? Vamos dar início à segunda. O próximo da Grega, a primeira recente de 2016. Você tem que botar Agora vai botar essa mais de meio tempo. Quem concordar? É porque agora escolheu a primeira remanescente. Essa pauta, a gente pode até colocar isso detalhadamente, porque está escrito aqui, ó. Vamos lá. Só para perder o foco. Está falando de tem que pegar como contribuição. 3 pautas consecutivas, que é o que está na lei. Sim, é só mas é bom que tenha no novo segredo. 3 pautas consecutivas, sem justificativo, o conselheiro perderá o mandato.
Sim. Mesmo que ele vá numa área de um seguro dessa vez. Mas eu vou falar justificativa. Se eu tiver um documento comprovando que eu estou com falta, por isso que eu vou faltar. Agora, se eu for faltar e não tiver, eu não entendo como justificativa. Mas a contribuição da dona Terezinha é perfeita. Olha, só uma questão de ordem, colocar a situação, só um momento, de votar. O certo é ouvir aqui todo mundo sobre as propostas e depois votar, porque aí a participação social vale a pena, né? Vamos lá. Então, gente, eu vou concluir as contribuições, vamos acatar as contribuições de todo mundo e depois a gente vai passando e vai votando. Ó, a Alice quem pediu a fala. E a fala é só sobre as Contribuições. Antes de votar, Ok, vamos lá. porque são pagos. Aí eu tenho contribuições aqui, vamos lá. Então essa daqui ficou para votar da organização das reuniões, que a gente tem de emergência aqui, da representação institucional. Tá? O conselheiro atuará como delegado do interesse público coletivo, devendo agir com imparcialidade. Deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e moralidade pública. Processo disciplinar. A denúncia deverá ser apresentada em reunião com registro em ata. Tá? O plenário poderá instituir comissão de apuração composto por 4 conselheiros titulares. Das penalidades, as infrações serão classificadas: leve, advertência, média, suspensão por uma reunião e grave, perda de mandato. Tá? Quem decide se é leve ou médio ou grave? Tudo é pleno. Tudo é isso. Por exemplo, no exemplo da sua. Mas ali está falando de. É isso que eu entendi, né? Exatamente. Tá? Não é automático. Tem que fazer uma reunião extraordinária. Por isso que eu vou fazer uma reunião extraordinária. Ó, vamos caçar fulano de tal. Tem que colocar na pauta. Mas aí não, é a título de contribuição. Sim. Essa semana, a semana passada, você teve uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde, que vai aonde? Dona Terezinha está falando. Sim. Onde eu estou falando, você ouviu. A reunião de supervisão extraordinária para definir o terreno que vai ser construído a nova UPS da Rio. A ata foi feita, eles foram de casa em casa para assinar, tiveram na minha casa para assinar para mandar para o secretário lá, eu estou publicado, exatamente, por causa do carnaval. Então foi correto, eles foram para provar. É muito importante que a ata seja sempre feita no final da reunião. A secretária depois, se tiver alguma coisa errada, ela pede um adendo e coloca para a próxima reunião. A minha fala foi o seguinte: eu falei sobre o terreno. Então, foi colocada para a próxima reunião aquele adendo. É isso que tem que ser feito. A transparência está nessa posição. A posição
Porque, João, aqui foram feitas as contribuições aqui e eu também, agora tem as contribuições munícipes, né? Tem conselheiro aqui que quer contribuir também. Cadê ela? Primeiro os conselheiros, depois os suplentes, depois a Eu acho que pode botar assim, se vocês quiserem, a carta, pega. Sim, mas quem vai expor? Não. Aí é que vai ser. Pode ser depois, porque aqui jogar cada um. Eu quero pedir que dos 3 minutos, acrescente seja 5 minutos. Por quê? Porque aí fala-se uma vez só. 5 minutos é muito tempo. Fala 2 vezes, fala 3 e depois fala. Fala 3 e depois O André fala 3 vezes, no começo, no meio e no fim. Mas dá certo, porque se tem coisa para repercutir, tem que estar ali, no momento de... Dá certo. Ela é uma contribuição que ela está dando. Se a gente tem divergência, a gente vai votar sim ou não, entendeu? Porque se eu não posso dar uma negativa, ela toca ali qual acha que deve ser 5 minutos. Vai para a votação. Ponto. Isso é uma proposta que eu coloquei também, que eu acho que. Pessoal, vamos ouvir aí, senão a gente vai terminar isso aqui hoje. Ele também tem a proposta de 5 minutos de direito à direita Viela. E a participação dos suplentes. Os suplentes não estão participando da reunião. Tem alguma contribuição? Não é bom. Já é. Bom, eu queria falar assim que eu queria a contribuição do termo mesmo, né? Em termos de responsabilidade, de imagem, eu acredito que tenha que ter. Então, assim, eu quero que todas as reuniões do conselho tenha esse termo para que o Mauro assine. Ou qualquer outra pessoa que for falar sobre nossa imagem, que não seja digitada também, né? Porque está acontecendo edição na nossa imagem, ok? Essa é a minha contribuição. Edita e fala o que quer, aparece o que quer, aí o município não sabe o que quer. Não, eu falo que a senhora veio aqui, acabou, fez, aconteceu, aí eu só pego um pedacinho e acabo com a senhora. É isso que está acontecendo. E aí quem está aqui sabe mais ou menos. Na hora de assinar a ata, tem um jornal. Quem quiser assim, não é permitida a imagem. Se cada um quer que para assinar, assina quem não quer a imagem. A favor tem, a hora da Sim, mas a Casa Civil entende que como a reunião é pública, eles estão até vendo de filmar a reunião, as reuniões dos conselhos. Até isso eles estão vendo isso. Agora, plano para comprar as câmeras para todas as outras reuniões. Eles entendem isso, só que a gente pode pedir, porque elas vão ser retiradas. Porque aí vocês estão aqui e sabem o que acontece. Só que aí edita, joga só um trecho lá, quem está vendo não estava aqui. Ou seja, é de responsabilidade de quem gravou. Mais alguém do conselho, claro? Agora é o suplente, né? Outra coisa, né? Então, a Luciana é titular. Então ela fala primeiro, ela está inscrita ali. Não, outra coisa também é o vídeo está sendo lançado, não está. No mesmo dia, no dia seguinte. Não pode. Quem acrescenta aí, eu vou dizer, ninguém vai
lembrando que conselhos anteriores, por conta de exposição de imagem, já prejudicou você. Algum Ulisses? Agora é o próximo é o Paulão. Paulão. Primeiro. Seu Paulo? Tiago. Na verdade, Paulo, a sua pergunta no início, o Bolívia acabou respondendo, né? Já falou, Eu vi mais hoje, mas eu não para entender. E aí eu posso A questão da verba remanescente, quanto é que Aí o Bolívia falou também. Lembrando que quando estiver falando, deixa a fala atrapalhando. Quanto que é o tempo, né? Da conversa lá. não tem tempo, né? Boa noite. Boa noite, sou o Thiago, aqui dos movimentos sociais do Jabaquara, acho que todos conhecem. Vou fazer algumas contribuições aqui, assim, tá bom? Você vai entregar essa folha no final? Posso entregar. Melhor. Olha, eu percebi aqui, lidando com regimentos, né, sobretudo do Conselho da Saúde, tem algumas pontuações aqui, por exemplo, quebra de decoro. A gente precisa insurgir dentro desse regimento o que seria a quebra de decoro, quais são as medidas cabíveis na quebra de decoro, quais as punições e passivos de destituição e o rito processual dessa destituição, né, com a apresentação de defesa e a comissão julgadora. E não tem aí, não foi citado. O que está sendo feito aí está muito superficial, né? E isso abre um precedente para continuar com as práticas que têm acontecido aqui. Também não foi dito aqui a comissão eleitoral. Comissão eleitoral dentro do regimento é extremamente importante, e aqui eu não vou citar questões do que aconteceu na eleição passada, mas a gente sabe que foi crítica, né? Então é preciso criar uma comissão eleitoral dentro desse regimento. Uso de direito à imagem. Precisa surgir dentro desse regimento para que fins vai ser usado o uso de direito à imagem. E colocar também uma observação importante, né, que caso o uso de direito à imagem, vídeo, áudio, ele seja publicado para os fins pessoais, a pessoa pode ser responsabilizada criminalmente, né, porque, embora a reunião seja pública, o direito de imagem é do uso individual. Né? A gente já viu em outros casos, de outros conselhos, enfim, não vou expor ninguém aqui, mas se a pessoa gravou, expôs nas redes sociais dela para fins aí individuais, né? Então a gente precisa também colocar essa questão aqui. Tem também uma questão importante que também não foi colocada das competências desse conselho. A gente sabe quais são as competências, mas isso precisa ficar claro, né? Da organização do colegiado e das subcomissões. Também não está claro aqui o que seria, como seria essa organização, e as subcomissões a gente sabe que tem, e está previsto no regimento da Casa Civil essas subcomissões, como saúde, educação, precisa também estar discriminado aqui, né? E aí, uma proposta polêmica. Eu acredito, né, eu não tenho nada contra ninguém aqui. Aqui eu estou representando o controle social. Né? E uma vez que eu represento o controle social, é importante, até para que esse conselho ele siga de uma forma harmônica e também pautado nos princípios, que seja criada uma comissão fiscalizadora do CPM. Essa comissão fiscalizadora, ela vai fiscalizar as competências do CPM, o que cada conselheiro está fazendo, porque aqui não é novidade para ninguém, aqui tem muitos que usam esse CPM para fins próprios e não tem atuação política, não ajuda a comunidade. Né? Há meses eu venho falando, por exemplo, eu quero deixar isso registrado em ata, por favor, que no mês de janeiro deve ser feita prestação de contas. Isso é algo do regimento da Casa Civil, não foi feita a prestação de contas aqui. Também foi dito, dentro do regimento da Casa Civil, que deve ser feito planejamento com a subcomissão
questões, tanto da saúde, educação. Esse CPM ele também tem que ter relação com outros movimentos sociais, tudo isso eu não tenho evitando, tá? Tudo isso é previsto dentro do regimento da Casa Civil. E esse CPM, não sei, não posso julgar, mas está deliberando de uma forma muito individual, que não está seguindo o que está sendo feito dentro do regimento interno. Então é preciso ter clareza, sobretudo, de que os munícipes eles precisam criar uma comissão para fiscalizar o CPM, porque aqui a gente precisa lidar com as questões dos munícipes. É isso. A Renata perguntou o que seria uma comissão eleitoral. A comissão eleitoral é prevista dentro dos regimentos, todos sabem aqui, que uma vez, um mês, em torno de um mês a 2 meses antes do processo eleitoral, do rito eleitoral, deve ser criada uma comissão, onde essa comissão ela vai fazer todo o pleito eleitoral, de como vai ser feito, de como será feita a condução, se vai ter boca de urna ou não, se vai ter puridade ou não, então é nesse sentido. Você já tem a ligação, já consta já a ligação. Vou te dar um exemplo claro. Já houve aumento de mandato do conselheiro. Você não precisa especificamente dentro do nível interno ter a comissão eleitoral. Porque a comissão eleitoral funciona no período eleitoral. Às vezes você tem a quebra do mandato. Você sabe disso? Houve um aumento do mandato, foi uma vez só. Seguiu lá o ritmo. E tudo que você falou aí em relação à comissão eleitoral, ela já está garantida na legislação própria. Não, é garantido, mas não tem transparência. Aí é 1 mês ou 2 meses antes das eleições. antes, é feita a portaria pela Casa Civil, fazendo o chamamento da eleição. Certo? E ali é discutido todos os parâmetros de como vai funcionar. Dia, hora, local, quem vai fazer parte da comissão eleitoral, é prefeito portaria específica. Com a invocação do processo eleitoral. Mas as suas contribuições, eu acho que são várias. Por exemplo, a questão do seguro. E vai de encontro com o que o Ricardo colocou. Por exemplo, quando a Luciana não parte da extraordinária, a gente não tem que fazer muito plenário, perder uma reunião mensal. Às vezes você perde a pauta, no qual você, na queda do devedor, você tem que fazer um específico. Vai muito de encontro com o setor. E a exposição do fiscalização sempre existiu, mesmo que não está tendo. Mas a gente fazer procedimento. Eu sou da saúde, eu fazia da saúde. Habitação, fazer de habitação. Então, cada um, nas anteriores, eram assim. Cada conselheiro, que além de todo ser participativo, era de demais segmentos, funcionava assim. Aí a gente, porque assim, eu não vou falar sobre educação se a minha luta é na saúde. Então, era dividido assim. Então, as revoluções. Então, é bom. Esse conselho não conhece isso. Estou na televisão. Já foi semana passada. Agora da dona Terezinha foi contra a lei, asfalto. Agora a realização. Tem uma coisa que é muito importante. A
querendo falar, a gente tem que escutar. Por exemplo, um dia tem uma pessoa da saúde, outro dia tem alguém do caso, tá? Sempre tem um convidado para falar sobre o assunto pertinente, para que a comunidade se sinta contemplada, sabe, Roberto? É importante, para que eu sempre ensina uma coisa, tá? A gente, todo dia a gente ensina alguma coisa para alguém, mas também aprende alguma coisa. Então é importante palestra, pessoas competentes para orientar, para ensinar, porque ninguém sabe tudo. Porque algumas vezes que fizeram o convite, alguns vêm, outros não, nem deram resposta, né, Renato? Outra coisa também que acontece, hoje nós estamos aqui nessa reunião, tem muitos suplentes que não vieram, certo? Aí quando a gente tiver um novo regimento, aí vai começar, tipo assim, sair um foco, que já está a pauta, para querer questionar algo que ele não estava presente. Sabe? Aí começa a embolar toda a reunião e outros assuntos perdendo foco. Então assim também todos foram convidados, mas hoje não tem reunião. Aí vem na próxima e quer falar um monte de coisa referente ao que foi aprovado. Precisa estar presente. Poder questionar. Tem gente que gosta de vir aqui e Falar falar, que de essa pauta, e tem também aqui só eles podem digitar, sabe? Suplente, por exemplo, que nunca apareceu aqui. Não podia, né, Essa pauta dele também não participa mais da lista. a Casa Civil entende, mesmo ele não ter vindo, não quer dizer que ele não tenha o direito de assumir futuramente. Tem suplente aqui que nunca veio, tem suplente que nunca veio, mas se alguém também perdeu morrer aqui, é chamado o suplente também. O próximo é o Mauro Silva. Eu, você? Mauro Paulo. Qual é? Não tem jeito. Não tem problema, né? Só não entendo. Mauro Silva, jornalista, presidente do Grande Sudeste. Eu fui conselheiro em 2020. Então eu quero informar que, por exemplo, esse professor tem rendimento. Foi aprovado em 2020, um rendimento que é praticamente igual ao que foi aprovado em 2020, foi aprovado em fevereiro de 2020. Eu não estou aqui para dar conselho para ninguém, porque quem conselho bom é conselho pago. Não estou falando, eu estou falando como é que eu vou cobrar a situação do conselho bom. Então, tem que lembrar que, como já existia o regimento, o que é a novidade? A novidade é a portaria de 2024 e o decreto de 2024, né, a CB 89. O que inovou? Inovou porque, a partir de 2024, o conselho, o suplente, ele assume automaticamente na ausência do titular, e quando ele assume a mesa dele, a reunião, nem pode substituir. Outra coisa, como ele tem esse poder de assunção, ele também participa plenamente da reunião, podendo intervir toda vez do debate, não precisa ficar esperando segunda-feira para falar. Tá? E aí eu fiz algumas sugestões para geral da cidade de São Paulo, como vai ser cobrado. Então, por exemplo, na nova Constituição do CTM, que não existe em 2020, é o orçamento cidadão, que é uma competência do CTM indicar as 15 prioridades, sendo 5 aprovados pelo CTM e 10 pelos munícipes. E mesmo essa indicação é submetida a uma votação popular, e a votação popular que decide quais são as obras prioritárias. Não é o conselho que decide, é a votação popular. Outra coisa, então colocar na pauta que não é a portaria 2020, a portaria 2020 com as modificações da portaria do 12 de 24, tá? E o decreto de 389. Pauta obrigatória que eu não
comunicação formal até para a assunção do Supremo Conselho Titular, informes da coordenação, informes dos conselheiros, ordem do dia, manifestação dos munícipes. Essa manifestação não é facultativa, ela é obrigatória. Tem que ter uma lista, seja em reunião ordinária ou extraordinária, para assinar os munícipes que querem falar, garantindo a fala de no mínimo 3 minutos e constar em aça o resumo que foi falado. Então, a falta de atividade com antecedência, inclusão em extraordinária de aprovação da plenária. Tá? Então, a plenária número 80. O decreto, né, o decreto de comunicação, então, questão de termos superior à ação. Isso desde 2020. É obrigatório você registrar tudo. Se você seguir um modelo de 2020, é obrigado a montar uma comissão e essa comissão fazer uma averiguação preliminar e submeter ao pleno com direito de defesa e contraditório. Não é optativo você não deliberar. Se você não deliberar, você manda o caso direto para a Casa Civil. Está expresso na regulamentação. E por último, para finalizar, eu peguei o documento no aluno, vou querer que pelo menos faça parte da arte que eu estou documento. Primeiro, eleição não é competência de vocês. Quem regula a eleição é a Casa Civil e a Prefeitura. Outra coisa, questão de imagem. Eu sou jornalista, eu assino todas as minhas matérias. Eu não estou fazendo filmagem e gravação para a arte. Eu estou fazendo a gravação e divulgação para a comunidade e assim eu me responsabilizo pelo uso que eu faço das imagens e da avaliação da reunião. Quem se sentiu ofendido tem os canais, tanto administrativos como judiciais para promover. E por último, você teve, pode autorizar aí, vou colocar vocês o seguinte: vocês têm que fazer reuniões públicas ordinárias e extraordinárias, segue a prefeitura, mas vocês podem organizar audiências coletivas da população, sem deliberação e também diligência. E uma coisa que faltou também para ver aqui é a questão da obrigatoriedade de prestação de contas e audiências a cada 6 meses para ouvir a sociedade civil, que é a entidade. Muito obrigado. Voltei, 5 minutos. Estou entregando aqui a contribuição para o... Acho que hoje eu preciso pegar para o coordenador. Então, boa noite a todos, né? E eu digo uma coisa, que a fala do Mauro e do Tiago, também cidadão da igreja, estou de acordo, praticamente contempla o tempo do que eu queria falar, né? Mas tem uma questão, vamos supor, que de acordo com a filmagem, essas coisas, tem alguns detalhes, alguns critérios, sim, tem, mas pode ser audiência, como se fosse uma audiência pública, porque a reunião do conselho sempre é pública. Então, se fosse proibido filmar ou gravar assim por diante, certo, para efeito do próprio conselho, né? Se fosse também a própria Câmara Municipal, ninguém poderia filmar, gravar, etc. E é filmado e é passado em todas as redes sociais, públicas, assim por diante, que até o mundo acompanha. Então, não é uma coisa interna, proibido, não é proibido. Até a própria Secretaria e o próprio Ministério Público deu aval para ser filmado, ser gravado em todos os aspectos. Então, é algo fundamental, porque também, de repente, a pessoa fala algo aqui, até para fazer ata, contribui muito isso aí. Que às vezes os munícipes ou até o próprio conselho falaram de extrema importância, que quando sai da reunião, se não foi gravado, não foi nada, como a pessoa vai correr para poder fazer a ata.
questão de fundamento de extrema importância que seja esse termo de gravação e filmar para que possa acompanhar esse procedimento. Né? E agora, cabe realmente a todos que façam um papel decente, representando mesmo a população de fato de seu bairro, assim, tudo que envolve sua subprefeitura, que é o mesmo que tem em todas as prefeituras, seguir o mesmo critério de regimento, assim por diante, mas que seja um regimento também precisa ser feito logo no início, que os conselheiros sejam eleitos, não deixar para quando na reta final do mandato capaz de recorrigir alguma coisa do regimento interno. Isso é de fundamento, isso é importante fazer logo no início, no primeiro mês de eleição que foram eleitos, ou até uns 2 meses após, seria importante, para não perder o foco e não saber o que estão fazendo. Entendeu? Porque não adianta também pegar o exemplo de qualquer tipo de qualquer tipo de regimento interno e querer aplicar algo que não seja conveniente com a lei. Principalmente a lei orgânica é de extrema importância, principalmente a lei 8080, é preciso que revise e acompanhe o procedimento para que possa seguir todos os aspectos e assim por diante, o que pode e o que não pode, porque não adianta inventar. E não adianta querer fazer algo de sua própria mente. Ah, porque não gosto de ver, então eu vou fazer algo do meu jeito para prejudicar A. Ou vou fazer algo do meu jeito para prejudicar B ou C ou assim por diante. Não é assim que funciona tudo. Então nós temos que ser bem transparente e ser bem coerente naquilo que estamos fazendo. Senão, assim como pode correr risco para um, vai correr para todos. E principalmente quem tem conhecimento da lei. Tem um regimento interno da Câmara Municipal, que é de extremamente importância que alguém tenha e alguém acompanhe, assim como tem a lei orgânica, tem a cartilha da lei orgânica, e também da lei escrito que pode e que não pode. Então, que tem um trecho desse, até fala do próprio conselho da participação da população e assim por diante, entendeu? Então, proposta, na verdade, eu nem vou, porque algumas das mesmo já foi indicada muito aí, também acompanhar de acordo com a fala do Tiago, do próprio fala do Mauro, né? Assim por diante. E uma coisa que eu reforço muito mesmo também é a questão da prestação de contas. É muito importante a prestação de contas, pelo menos semestrais, que antes era feito. E agora é de extrema importância mesmo fazer, principalmente que tem verba. Antes nós não tínhamos verba de conselho para fazer. Hoje nós temos verba de atualmente está sendo 10 milhões. Então isso é de extremamente importância de todos os aspectos que tenha a prestação de contas e tenha os relatórios. É a minha proposta, eu reforço isso aí. Bom. Fernanda. Então tem a Fernanda, que é a última município inscrita, e depois dela é o Laranjeiras, para finalizar. Você vai falar? Vai falar com o para contribuir para o crescimento? É,
porque assim, ó, tolerância de tantos minutos. Conselheiro titular não chegar em, sei lá, cair, vai descer decidido aí 15 minutos. Sobe o primeiro suplente. Aí não pode, mesmo que ele chegue depois, não vai poder sair. Então eu acho que tem que estar tudo bem escrito. Participar da reunião até o final. Não ficar 20 minutos e ir embora. E não vai estar especificado. Caso o conselheiro titular deixe a mesa, sobe sim. Entendeu? Eu acho que isso tem que estar bem escrito, bem detalhado, para justamente quem não está aqui, quando ler, é igual. Não tem o que falar. É isso. E eu ainda falava assim, no caso, na interpretação. A dona Terezinha subiu agora. Se chega o primeiro suplente, já era. Entendeu? A gente começou a reunião. E qual é a tolerância? Está tendo referência. Agora é o Ricardo. Essa é isso. Boa noite, usar minha contribuição também como conselheiro e frequentador da vida, como munícipe. Pedi a dispensa agora, como interlocutor, senhor, e como munícipe. Parte da fala da Fernanda eu já ia pôr, é a questão do teto. Qual o teto que o conselho vai estipular em segunda chamada para quórum? Certo? E aí se mantém a presença. Se o conselheiro assumiu, ele outro conselheiro titular chegou fora do teto, ele está excluso e considerado a falta. Certo, Fernando? Foi mais ou menos o que você falou? Então a questão do teto, Ricardo, a gente tem que. E lembrando que toda essa reunião é uma minuta comprometida aqui a mesa diretora de mandar para a Casa Civil, vai fazer uma análise jurídica para a devolução da aprovação aqui ou não. Porque se tiver coisa que está fugindo da lei, só uma observação agora, vai ser desconsiderado. Correto, senhor João? Correto, Ricardo? A Renata também, esse médico, os últimos correios, não é isso? Então, deveria ter sido feito, deram a contribuição, a indignação lá do tio Lem, então tem que ficar claro isso. Né? Se construir uma minuta, se manda para lá, vê o que a legislação fala, muitas das coisas que o Tiago colocou está na legislação. Tem, como o Mauro falou da questão eleitoral, é por portaria, por período, tem uma legislação. Tempo de mandato, então não adianta se criar uma subcomissão aqui para falar de processo eleitoral. Mas vamos lá, minha outra contribuição, a questão do teto e mais uma, Ricardo. O conselheiro só pode abandonar a mesa, depois que formou o quórum, com no mínimo 75% de participação. Eu já vi conselheiro aqui, com todo respeito, ir embora, no meio de uma discussão, sem a justificativa passiva, se deve outro dia saiu, porque roubaram a moto, né? Um acidente de moto lá, pô, tem que sair. Saiu, justificou, saiu. Agora, tem coisas aqui que não dá. Então, assim, pelo menos 75% é vocês decidirem, se é mais. Entendeu? Porque vocês foram eleitos, submeteram uma ata a participar. Eu não posso vir aqui cumprir tabela, deixa todo mundo falando aqui, porque esse conselho não vai resolver nada. Então, assim, eu peço que o conselho também coloque um teto de participação. O mesmo teto de chegada, por exemplo, nosso secretário aqui, ele, para o horário de chegada, né, cara? Nos outros mandatos era complicado, o cara chegava aqui 7h30, 7h40, mas por causa de compromisso de trabalho, muitas vezes. Mas, como munícipe, fui embora porque eu não teve meu conselheiro, então, só dava ele. aí outra coisa, a questão do teto, de vocês participarem. Até que momento que vocês podem ir embora da reunião? Isso tem que ser. Entendeu? A gente vai ultrapassar hoje. Então, Na reunião até as 9. Então, até as 9, eu acho que o conselheiro tem que ficar na mesa. Depois disso, quem tem compromisso que sai. Quem quiser sair, sai. aí vocês, mas essa é a minha Se a contribuição. gente precisar estender 10 minutos ou 15, a gente tem que fazer isso 10 minutos antes de encerrar. Seria agora. Concordo, já falei várias vezes, Porque Paulo. isso já
na abertura de reunião. Então tem que ter um discurso pronto. Eu falei até com o seu João, já falei, você tem que abrir a reunião fazendo aquele vídeo, confirmando quórum, tal. Isso não precisa também, né? Tem que ser a partir até do diretor da mesa de fazer, gente. Vamos iniciar a reunião, a pauta é essa, quórum confirmado, tal. É bom que a Renata faz lá, tinha um padrão. Todas as áreas são iguais. Abertura. Então, a abertura aqui tem que partir desse princípio também. Mas aí é só questão de registro. Duas contribuições dessas. Até o início de quórum, até que hora o conselheiro pode chegar e que hora que ele pode ir embora. Eu acho que também, principalmente, essa questão do tanto vale para o eleito quanto para o suplente, né? Se, por exemplo, eu for a próxima, mas eu não estou aqui, vai para o próximo. A hora que eu cheguei atrasada, já é. Eu anotei aqui. Veja bem, na sua fala lá do suplente, hoje a mesa decidiu chamar a dona Terezinha, da mesa. Na fala do Ricardo não ficou muito clara, mas o Ricardo se comprometeu a fazer uma consulta para a Casa Civil para que a gente tenha certificação de que a gente está fazendo certo. Porque é como eu falei na sua fala, é interpretativa. Diz a legislação. A gente pode estar aferindo a questão de interpretação, que é a questão do que o André levantou sobre a paridade e a questão de quórum. Desde o quórum mínimo ao máximo dos nomes presentes. A paridade sim, mas tem que ser dentro dos nomes. Paridade, vou falar para você, a paridade para mim. É que ele não está entre os nomes. A paridade para mim, pelo meu entendimento da legislação, eu não vou ler o parágrafo agora, a gente pode buscar aqui. Para mim, é para fim de composição do pleno. Garantir 50% de participação de mulher no processo eleitoral. A composição da mesa diretora, fórum, é outra coisa. É assim que a Casa Civil entende. Eu também entendo assim. Mas eu acho que a Casa Civil tem erro na Casa Civil. Mas só para concluir, o Ricardo se comprometeu a fazer essa pergunta, que é devolutiva, talvez na próxima reunião já é devolutiva. Eu questão de ordem. Sim, é que no caso da minha mãe hoje, ela realmente é a próxima que estão aqui. Outra coisa, posso falar? Ele disse, o suplente que chega aqui, a reunião é 7h20. Aí o suplente chega aqui 15 para as 8. Quer levar? Tem que encerrar a reunião e vamos voltar. Passou a começou a reunião, o suplente não coloca mais o nome na lista. Isso. Se tá ninguém, a gente passou uma lista, falou, você vai falar? Aí o povo fala, não. Aí depois a gente está aqui, chama a lista, agora eu quero falar. Mas é isso na lista. Entendeu? É isso, atrapalha a gente, entendeu? Não sei. Reunião encerrada, questão de ordem. Olha, gente, desculpa um pouco. A reunião está encerrada, você estava com o horário, 7 horas, mas a fala não tem esse impedimento. Desculpa. Agora o impedimento é assim, que eu já vi aqui, acompanhar aqui, que isso cabe para qualquer um, não é só o suplente, é titular principalmente. Já vi aqui reunião vai estar desde o início da reunião, e de repente não tem titulares, e de repente outro está assumindo o lugar, de repente a pessoa chegar e assumir querer que o que está na mesa levantar para que ele assuma um lugar. Às vezes já aconteceu aqui sim. Pode ser que já aconteceu. Sim, mas já aconteceu quase no meio da reunião, já chegar titular, querer assumir o lugar de quem está na mesa. Já aconteceu. Encerra. André, encerra a reunião sem votação. Questão de ordem. E hoje, questão de ordem, né? Hoje tem mais que não votar nada, porque não aprova nada, porque a reunião encerrou. 9 horas já encerrou, então tem tempo. Já prepararam sobre isso, sobre isso que ele está não pode deliberar mais nada. a gente tem justificativa, a gente vai conseguir, mesmo que passou isso de novo. Você tem que entrar. Tá, todo trânsito, aí fica o filho. Eu sou mãe, se eu meu filho vou chegar atrasado, 7h20, 7h25, Você vai avisar. então eu vou avisar, e aí? Vai participar da reunião.
participar da reunião, não tem ele que tirar quem está na mesa para assumir a mesa. Não. A pessoa de lá Pode? foi aqui, aí porque você chegou, aí a pessoa vai ter que dar. Enquanto questão de ordem encerrada, não pode alterar. Nem convocar reunião não pode. Vamos começar a votação? Eu não tenho mais que votar em nada, Ricardo. Já acabou a reunião. E não foi pedido minutos a mais. Era lógico, não pode mais. Não pode mais. Pode. Tem que pedir antes. Pode ser mais 15 minutos. Ou justificativa. Isso já consta no presidente. Peço que tem que encerrar a reunião sem deliberação nenhuma. Encerrou 9 horas. 9:02. Vai lá na frente. Não pode. Totalmente não pode. Questão de ordem. Questão de ordem. Pessoal, só um detalhe, desculpa. Eu acho que o André pediu questão de ordem, porque 9 horas encerra a reunião, já acabou a reunião. Fala lá, André. Então, vamos falar. Pela lógica, pelo que manda a lei, não existe mais como votar mais nada, não aprova nada. Acabou o termo da reunião, encerrou, não tem mais votação após o termo do horário das 9 horas. Eu ia falar para... Não tem como mais. Não vai nada, aprova Não nada. tem mais nada. Eu ia pedir um caso, ele fazer isso e Já acabou a reunião. tudo direitinho com cada um. Quando vocês pra estão votar lá, as se querem votações. estender a reunião, que a gente fica aqui até 11 horas da noite, é legal. Sim. Não, mas no caso de aprovação, O conselho deliberou. mas Você vai ficar. eu acho que O conselho deliberou para votar. vai deliberar. É questão de ordem, André. Estamos atrasados para entregar esse Por favor, vamos colocar aqui, gente. A gente colocou, tem um item aqui que foi colocado, que foi a questão do item capítulo 3, que é a organização das reuniões, onde a gente fala aqui da questão do decoro, tá? Então a gente ficou em dúvida nisso e a senador que não é de acordo, que as reuniões ordinárias, que tenham coisas que sejam internas, a gente chama de outra reunião, tá? Então vamos colocar em volta isso, tá? Vocês entenderam? Tá? Se a gente tiver coisas internas para resolver, a gente vai chamar uma reunião como nós chamamos essa. E se fosse terça-feira, nós vamos estar aqui fazendo outra reunião, que é a reunião onde a gente vai ter a participação do comício, vai estar cheio de gente. Então, ou seja, se a gente fosse falar essa pauta na reunião, ninguém poderia falar, os municípios não poderiam estar falando. Então, seria deselegante. Então, por isso que não faz essa reunião. Então, é isso que a gente está propondo, tá? Ô, Ricardo, uma questão de ordem. Vocês estão querendo que a votação seja por unanimidade, todos votarem a favor? Porque eu acho que vocês têm que encerrar a discussão e ver se aprova mais, cara. Que quem é contra votar contra a favor. Sim. Aprova. Quem está a favor? Quem está a favor? Levanta a mão, pronto. Quem está a favor? Você está a favor ou não? A favor. Então, tá? Sim, vai ter a nota de sim. A favor, se acontece alguma coisa, vai ser falado numa próxima reunião. Não vai poder falar nessa reunião. Mas se os conselheiros eu acho que ela seleciona não. Queria chamar a conselheiro de conselheiro de terceira. Se for por aclamação, não.
É a questão do decoro, é só uma parte. Já pegando o gancho, uma fala do Tiago. Sim, segue as contribuições ou não do Tiago? A questão do decoro é a mesma coisa. Da quebra de decoro. A essa parte do corrigimento da questão específica de quebra de decoro se somam as contribuições que o Tiago trouxe. Salvo aquelas que a legislação Sim. certo? Sem ter algumas coisas que já Eu tenho algumas coisas que já tem. O Tiago fala também do. O Tiago também está falando. Se você conseguisse mandar isso todo mundo é a favor? A CBEC, o Tiago falou que a respeito do termo de responsabilidade de imagem. Todo mundo é a favor de ter esse termo de responsabilidade de imagem. referência às faltas, que é 3 faltas cívicas, a gente pode deixar explicitamente isso no regimento, as escolas, A dona Terezinha falando sobre a questão de imagem, deu um exemplo de Canaseiros. Lá no que o Mauro falou. Ela falou sobre isso também, sobre a imagem. Não, ela falou que, me corrija, Terezinha, que no conceito da supervisão de saúde está específico lá a proibição do direito de gravar a imagem das pessoas. É isso. Não, sim, mas a sugestão dela é essa, a gente tem que votar sim ou não. Sim ou não. É isso que ela vai falar. O que a Nádia vai falar, aí Então, por isso que a gente tem que votar. Eu sou é isso. Terezinha está falando que eu não sei nada. O que acontece? Tem um papel na mesa, tem um papel na mesa, aí ele está lá escrito se você aceita o direito de imagem, a pessoa de filmar. Aí você coloca lá, sim ou não. Tem um papel lá. Foi isso que a dona Terezinha falou. é isso que tem lá. Dona Terezinha, que é comissão de ordem, fala da proposta dela. Olha, gente, se eu pudesse gravar uma reunião, é uma coisa. Por a imagem das pessoas, é outra coisa. Se ele vai gravar a reunião, eu não quero colocar minha imagem, tem que saber que pode toda a negócio dele, a minha. Dona Terezinha, toda pessoa que se sujeita a participar de um ato público pode ter a imagem utilizada, sim. Então, o Mauro, jornalista, ele não está negando pelo que a gente está falando, porque ele está garantido pela lei, dizendo que pode ser filmado. O que ele não pode fazer é a utilização com finalidade comercial, com finalidade associativa, com qualquer outra finalidade. Mas a partir do momento que a gente se sujeita a participar de uma audiência pública, de uma sessão pública, ele como jornalista, ele está autorizado a gravar e divulgar as imagens
captadas na sessão. Então não existe nenhum documento que o desobrigue, que não permita que ele utilize as imagens. Tá? Se você não quer participar dessas imagens, você não participa da sessão pública. O que ele não pode é fazer uma imagem privada. Né? Ele não pode fazer uma imagem privada e utilizar isso. Mas a imagem aqui captada ele pode utilizar sim, independente de autorização ou não. Ok? Então é uma colocação da autorização. Eu acho que tem alguma contribuição que possa botar, eu acho que o resultado também. E no grupo de trabalho, obrigada. A Fernanda está perguntando da questão do grupo de trabalho. Eu acho que legal toda vez que tiver necessidade, A Fernanda você apresenta a proposta, que é o que a André falou. Você quer discutir a educação. Ó, vamos em votação, eu vou montar uma comissão para melhorar o trabalho. Você tem uma proposta. O conselho acaba ou não. A diferença é mais. A Fernanda falou sobre comissões e a Fernanda também falou para detalhar, a gente já fazia um documento detalhando essa questão dessa ordem que a gente vai consultar, para que a gente não tenha esse debate aqui. Já tem uma ordem de quem pode subir, quem não pode subir, nessa questão de suplência. Entendeu? Fechou? E eu acho que isso é bom para esse Os suplentes também participam nas deliberações. Sim. Beleza, gente? Vou passar aqui para o nosso coordenador. Mas não vai entrar em votação isso? Não vai entrar em votação? Quem é contra? Quem é contra? Porque ele ia fazer o detalhamento. Não, de participar, os suplentes participarem. Os grupos de trabalho. Grupos de trabalho, criarem grupos de trabalho temáticos. Sim. Ou seja, você pode ter um grupo de trabalho em várias áreas que está participando, trazendo as suas questões. Alguém é contra os suplentes participarem, criando um grupo de trabalho, assessorando o titular? Só um esclarecimento, os grupos de trabalho seriam o que? Aquele de busca, saúde, educação, Das diferentes temáticas. Desde que você propõe um grupo de trabalho e o conselho então eu também coloco aí para pautar que a sociedade civil também participe desse grupo de trabalho. Porque aí a participação social é importante. Isso tem no CADS, não é mal? Isso tem no CADS, né? E a gente vai fazer isso, mas a gente está fazendo. Eles não garantem. A reunião encerrou. A reunião encerrei depois. Quando encerrou a reunião, e eu já vou agora. Então vai daqui. Agora hoje você está com pressa, eu não estou com pressa não. Aí, você está aprovado aqui. Foi aprovado então? Foi aprovado. Utiliza. Quem aprova, gente? Mãe, quem aprova? Aprova o quê? Aos suplentes participarem do grupo de trabalho. Gente, quem que vai ser esse grupo de trabalho? O trabalho da saúde,
saúde, João é saúde, Ana é saúde. Quem é mais conselheiro? Chulei. Você entendeu? Atua mais na saúde. Aí tem gente que não atua na habitação, não atua no. Sim, mas a gente não tem o suficiente. Se for que nem. Tá, mas já conhecendo todos os trabalhos, porque não vai ser. Por isso é importante a sempre foi agregado nos suplentes. Eu participo dos conselheiros. Sim, mas outra questões os suplentes participavam também. Porque tem coisa que o pastor pode fazer, porque ele trabalha durante o dia. Mas, lembrando que a gente vai perguntar para participar. Tá bom. Gente, só lembrando mais uma coisa que eu quis dizer aqui. Que as filmagens só poderiam ser apresentadas após as filmagens só podem ser publicadas após. Não que pode filmar, mas só depois dela ser publicada. Ok. E tem mais uma coisa aqui. A questão do conselheiro sair da mesa como o Ricardo passou. Ele tem que ficar pelo menos 75%, ele não poder abandonar a mesa sem justificativa. Se tiver alguma coisa, quem concorda? Okay. E tem mais alguma outra coisa. Quando o conselheiro chegar atrasado, qual foi o limite que nós estamos dando? 15 mais 15? Meia hora. Se ele chegar, ele chega, vai ser justificativa, ele vai poder participar da reunião, mas ele não vai sentar na mesa do senhor vai participar, está tudo certo. Ok? Votação. Votação. É tipo assim, ó, você tem 30 minutos para chegar aqui. Se você não chegar, você só não vai aqui. Você vai ficar você vai Funciona assim. Em 15 minutos, mas você tem uma justificativa que você vai demorar mais 15 minutos. Porque aí cai no que a Renata falou. Porque tem que ter justificativa. Ah, eu vou chegar atrasada porque eu vou chegar atrasada. Não é assim. Não, acho que 15 minutos já é o tempo de estar começando a reunião. Tá, mas hoje demorou mais tempo. a Renata falou desse jeito. É 15 minutos com mais Começar a reunião. 15 minutos. Após começar a reunião. E a justificativa tem que Ou seja, a reunião é só na parte 19, mas ela começa às 19. Quantas pessoas Você chega até lá, Aí mais 15 minutos. já passou 20 minutos? Hora do focar. Quantas pessoas são a favor? 15 minutos Mais 15. Do início da. E ela vai se a pessoa chegar até 7h30, ela participa da reunião aqui. com justificativa. Até 15 assim. É isso? Eu queria só, eu conversei com o João, eu estava esperando uma reunião para propor. Nós temos aqui garantido por lei municipal um grupo de trabalho que existe em todas as subprefeituras, que é de integridade e boas práticas. E a gente tem como ponto principal uma coisa que eu acho que é legal para cada um, possível para escutar. Trazer a convidada na aula, que é a responsável funcionária pública de cadeira, o pessoal não precisa se preocupar com a questão política ou coisa assim, né? E ela vem falar um pouco desse tipo de política pública, né? Em questão de integridade e boas práticas. Ou seja, boas práticas no sentido de falar da questão de ética, né? E moral, né? Então ela vem fazer uma palestra para vocês de 25 minutos. E aí, a partir daí, 25 minutos ela usa da plenária. Aí ela tem uma proposta de desenvolver um curso com vocês, porque, assim,
de cada conselheiro. A formação pessoal. Né? É uma aula muito boa, dinâmica, clara. Já deu aqui para os funcionários públicos de todo o prédio, diferentes idades, e ela é funcionária pública careta. Se todo mundo topar, eu fecho o João Paulo, o Ricardo, pode ser? Com certeza. Então tá bom, vou convidar a Renata e a gente alinha para quando, seu João? A verba remanescente eu posso falar aí, mas no início o Bonilha passou o informe, né? Se quiser eu falo. É sem novidade. Não, vou falar. Até mesmo porque a nossa audiência pública já está marcada para o dia 9 de abril. Não, vou falar de abril de 2026. Abril, março. 2026 começa as plenárias em abril da cidade inteira. A nossa aqui em Cidade Mar trouxe o orçamento cidadão para adquirir novas propostas, por tal dos 10 milhões lá. A nossa está marcada para o dia 9 de abril na Casa de Cultura, Centro de Culturas Negras. Tá? A gente o antigo Centro Cultural. Aí daqui para lá, mudança de calendário, horário, a gente vai passando, mas está marcado para as 18 horas. A verba remanescente para a execução desse ano foram feitas 28 propostas acolhidas aqui pelo Conselho. Lembra que tinha um prazo, Renato? No dia 30 de 11, né, Sibeli? Nós estamos em 28 propostas. Elas estão em fase de análise técnica. Isso é coisa de técnica, de viabilidade. Tá? Então o Maurício já foi colocado pela CETAN, que é a Secretaria de Planejamento e Eficiência, e junto com a Secretaria de Fazenda, um prazo. Eu falo Maurício porque ele é o coordenador de obras. Ele tem que planilhar as possíveis propostas encaminhadas aqui que tenham viabilidade jurídica e técnica de ser executada. E assim por diante. Tem proposta lá que não é incumbência e nem responsabilidade da subprefeitura. Então, as secretarias, num prazo, até falei com o Ricardo aqui, e eu e ele como secretário, que vocês têm que provocar a Casa Civil esse plano. Acho que eu comentei para a Renata, mandar um e-mail para lá, cobrando já quando serão entregues essas propostas de viabilidade. Tá? Que são possíveis de executar. Deu para entender? Repetir, 28 propostas, foram entregues a 30 do 11, e elas estão em estudo de viabilidade das diferentes secretarias. O também já está fazendo o levantamento do que vai ser facilitado fazer ou não. Obrigado, obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês todos. Encerrou a reunião? Eu já estou indo embora. Encerrou? Acabou a reunião? Tchau, gente.